Tudo é Gente, questão de equilíbrio na vida. bora, porque senão depois a Tainá vai brigar. Ela tá olhando ali já, ela já tá olhando ali e falando assim, ó. Não, pior é que ela já veio vindo aqui, é que ela não aparece, eu queria muito que ela aparecesse pra vocês verem, né? Senão eu fico chamando, as pessoas ficam curiosas, quem será a Tainá? Mas aí as pessoas vão imaginando, né? Quem será a Tainá e tal. E aí a Tainá veio aqui, eu falei, ih, meu Deus, melhor já passar pro próximo. Gente, agora é um assunto seríssimo, assim, bem pesado. A gente, né, quantas vezes a gente não noticia, o noticiário, a imprensa fala das operações que acontecem, operações muito abusivas que acontecem no Rio de Janeiro, principalmente, acontecem em todo lugar, né, do Brasil e do mundo, mas no Rio de Janeiro chama atenção a quantidade de operações, de mortes e muitas pessoas inocentes que morrem por bala perdida no meio de um confronto com a polícia. E a Polícia Militar realizou uma operação no Morro da Fé, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, na manhã de hoje. 6 pessoas morreram, todas são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar. Mas aí eu quero puxar para um ponto que é o abuso, né, da autoridade e de você achar que você pode entrar numa favela do jeito que você quiser, numa comunidade, e a partir de uma operação e de uma suposta tentativa de resgatar ali um criminoso, você acaba matando gente que não tem nada a ver com a história, né? E outra, tem que ter julgamento, tem que ter justiça antes de mais nada, né? É uma conversa muito difícil essa, né, Marcela? Porque é um problema que parece insolúvel. Então, assim, como é que resolve isso? Porque é óbvio que esse abuso da polícia, ele não é, digamos assim, distinto do abuso que as próprias facções promovem dentro das comunidades. Então, quer dizer, as pessoas vivem com medo dos dois lados, né? Então, tem aquele lado romantizado do crime organizado que fornece e que ajuda a comunidade, que faz e que não sei o quê, mas tem muito medo também, tem muita coisa que acontece lá dentro que a gente não fica nem sabendo. A gente fica sabendo quando a polícia entra lá e faz essa barbaridade absurda que eles costumam fazer quando entra numa comunidade, numa favela, mas também a gente não fica sabendo quando lá dentro também o próprio crime organizado faz barbaridade lá dentro, né? Então a gente sabe um monte de coisa que acontece. Então, assim, parece um problema insolúvel. Como é que resolve isso? Como é que você... tudo bem, você pode melhorar a investigação, pode melhorar o sistema de inteligência, você pode fazer um monte de trabalho de background, assim, para você chegar na pessoa que você está procurando. Pode, mas a gente está no Brasil. Então, quem é que está disposto a fazer esse tipo de trabalho, né, de fazer um trabalho muito bom de investigação, pra você não... Porque os caras assim... nós temos recebe lá uma denúncia, um negócio, os caras pegam aquele monte daqueles caveirão, invade o troço, sai atirando. É muito complicado, né? Muito complicado, muita gente inocente que sofre. Mas assim, eu não consigo imaginar uma solução para isso. Não consigo. Eu fico pensando sobre isso, fico imaginando. É óbvio que é uma crueldade, o modo como a polícia... entra e não se importa com quem está lá dentro, ou se importa muito pouco, mas a impressão que a gente tem quando a gente olha esse tipo de coisa é que eles não se importam, eles estão atrás lá dos bandidos e tal, e aí eles saem fazendo o que tem que ser feito. Então você imagina, você está dentro de uma favela, tem um monte daquelas vielinhas, um monte daquelas ruazinhas, um monte de janela apontada para você, imagina o sujeito que está entrando, né, o tipo de tensão que ele também está vivendo. E aí os caras vão de um jeito errático mesmo, né? Então não tem falta a questão... Deus dará ali. Assim, como é que faz isso aí bem feito, né? Bem feito no sentido de fazer o trabalho que deve ser feito, de capturar e prender a pessoa que vocês estão procurando. E não toda hora que entra lá tem que entrar e mata 10, mata não sei quantos... E assim, isso não resolve nada, né? Nada. Nunca resolveu e nunca vai resolver você entrar numa favela e matar 10. Você mata 10, outros 10 vão aparecer no dia seguinte para ocupar o espaço daqueles 10 que morreram. Então, você sabe que tem a famosa expressão do lugar de fala, né? Que eu não gosto muito porque eu acho que é uma reserva de mercado, faz você poder se esconder atrás de uma condição tua para poder talvez usar isso como um escudo para evitar o contraditório, mas... aqui numa conversa é uma expressão útil. Então eu acho que eu tenho lugar de fala enquanto carioca, nascido, criado, vivido lá quase a vida inteira, só 4 anos que eu moro aqui em São Paulo, do meu amado e armado Rio de Janeiro. E a gente está falando de uma cidade que
tem mais de 50% da sua extensão territorial já subjugada sob o controle de milícias. Você vê a Zona Oeste agora, da cidade do Rio de Janeiro, descambando para um grau de guerra urbana que há tempos a gente não assistia. Ali uma permanente guerra entre Terceiro Comando, Comando Vermelho e as milícias, e obviamente tem todo um povo no meio dessa barbárie toda, e ficam reféns disso. Agora, como você bem disse, Paulo, chega a ser chato repetir toda vez que falta planejamento, falta inteligência, e a gente não vê uma solução concreta ser empenhada para resolver essa questão. Mas eu acho que ações como essa hoje aqui, Marcela, só são executadas para talvez esconder o fracasso da política de combate às drogas e ao tráfico que vem perdurando no Brasil desde sempre, né? Eu acho que muito mais inteligente do que ficar insistindo numa política repressiva para tentar conter o poderio do tráfico ali atuando na ponta do varejo, né? Ou seja, nos morros, nas comunidades, eu acho que tem que inverter essa lógica e focar muito mais em toda a coluna do narcotráfico que são as fronteiras brasileiras, né? Eu acho que tem que ter uma concertação de forças, todos os níveis de poder. Né, a entrada. Sem dúvida. Eu acho que teve algum grau de sucesso ali no início do governo Bolsonaro sobre a batuta do Sérgio Moro, né? Algumas operações ali na fronteira com o Paraguai, enfim, tiveram um resultado expressivo. E, enfim, cabe a nós aí seguirmos cobrando e não ficar refém. E é fácil pra gente que tá aqui, né? No ar-condicionado, imagina pra quem tá na ponta, né? E é uma coisa assim, por que não resolve? A ideia é assim, passar pelo... Porque dinheiro tem. Se quiser investir nisso, e se o país, se os governos se concentrarem em investir em investigação e melhorar a investigação, o processo de investigação e tal, melhora. Mas aí, na nossa cabeça de cidadão comum, fica aquele negócio assim, mas não deve melhorar também, porque deve ter tanta gente metida nisso. Deve ter tanta gente importante. Deve ser uma teia de pessoas envolvidas, né? E aí, assim, parece que não... Isso já tem... A gente já tem cases de sucesso mundo afora de combate ao narcotráfico que foram efetivos. Sempre citam Medellín, na Colômbia, né, como então, case. Vários lugares assim que as pessoas, que o governo investiu no combate ao narcotráfico e conseguiu ter sucesso e tal. Então assim, por que aqui não, né? Por que a coisa não acontece? Aí, sei lá, a gente assiste uma série documental como aquela Doutor Castor. Sim. Aí você fala, bom... Um bicheiro notório do subúrbio do Rio, que foi presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Bangu, também o clube de futebol, o famoso Castor. Muito boa essa série, aliás. Da Globoplay, ela mostra muito o jeitinho, né, do brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. Eu terminei aquilo falando assim, bom, não tem jeito. Não tem como resolver esse negócio. Vindo pra cá, como o cara é meu amigo, faço questão de não pensar duas vezes em dar o devido crédito, por óbvio, né? Entrevista no Cara Tapa, do meu amigo Rica Perrone, ele entrevistando o jornalista Eduardo Tchau. E como eu tava aqui quase nessa loucura do trânsito para vir para cá, eu comecei a ver, mas quando eu me deparei, a gente já estava quase chegando e estava focado no programa, mas vale a pena vocês verem esse corte que, inclusive, na thumb está escrito, né, que o Rio de Janeiro acabou. Então você vê que todas as camadas sociais lá têm uma crise de autoestima abalada sem precedentes. A sensação é essa, Marinho, né? Total. Óbvio que, enfim, sem demagogia aqui, pessoas, enfim, que eu interajo, que são do meu círculo social, que tem a condição de poder sair daquele marasmo, daquele esvaziamento econômico, é impressionante o êxodo profissional do Rio para São Paulo, entendeu? E como o Rio não consegue se compenetrar, que as suas grandes vocações são turismo, óleo e gás e cultura, né? Mas e ainda assim fica só num arremedo eterno e a gente não... E ver uma cidade que não tem como, eu não quero suar cafona aqui não, mas, cara, toda a ponte aérea que eu ainda faço, e ainda estou chegando ali no Santos Dumont,
Tudo bem que ali numa visão à distância, né? Os problemas estão ali na questão terrênea, né? Aquilo ali, enfim, é uma joia sem igual, né? Mas é o nosso querido e tão combalido Rio de Janeiro aí, sempre figurando nas páginas policiais, mas pelo que eu tenho ouvido, especialmente na Zona Oeste, nesse caso específico foi no Complexo da Penha, que é a Zona Norte, a situação está conflagrada como poucas vezes. E isso, obviamente, remete, eu sei que talvez não seja, enfim, o foco nessa matéria específica, mas se a gente projetar para uma análise da ramificação política que isso pode ter, Jair Bolsonaro derrotou Lula 53% a 47% no segundo turno em 2022 e o Eduardo Paes é candidato à reeleição no ano que vem. Já está fazendo os primeiros movimentos. O Flávio Bolsonaro disse que descartou agora há pouco tempo, até porque o próprio Jair Bolsonaro, está com as costas contra a parede, está querendo submergir agora para o pré-sal um pouco. Não quero ficar esse cara aí enchendo meu saco aí, tá certo? E o cara botou a viola no saco e pediu pro Flávio tirar a candidatura dele, né? Então tá em aberto. Obviamente não compete à prefeitura a gestão das forças policiais, óbvio que tem que ter uma interlocução com o governo do estado, mas do Rio de Janeiro você pode esperar qualquer coisa, né? A gente não cansa de se surpreender negativamente. Vamos ouvir então o Raul Santiago, que é líder social, morador do Complexo do Alemão. Vamos ouvir o relato de quem está ali vivendo de perto. Família, hoje não tem bom dia, operação rolando, né? Aqui no Complexo do Alemão, também no Complexo da Penha. As crianças que já acordaram cedo para ir para a escola já voltaram a dormir porque não tem como sair nessa condição, né? De vez em quando, eu não sei se dá para vocês ouvirem, né? De vez em quando helicóptero, de vez em quando uns tiros. As agendas da manhã também, obviamente, canceladas, né? Nesse cenário. Os grupos de família aqui, né? Que eu tenho com meus parentes, o grupo que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com as crianças. Também eufóricos, né? Preocupados uns com os outros, umas com as outras, trocando informação. E é isso. Esperar, observar e entender. Um salve aí para geral, direto de um dia de estagnação em meio ao caos. É nóis. Imagina, Rio né? de Janeiro. Que difícil que é você acordar nessa situação É e você não ter triste, muita perspectiva de uma impotência, melhora. É de impotência mesmo, né? De falar, gente, como é que vai ser daqui pra frente? Você vê aqui até o tom da voz, é aquele tom já de derrota, fatalismo, parece. né? De Fatalismo. derrota. É uma coisa muito difícil Muita mesmo. gente bacana, muita gente trabalhadora, muita gente boa, muita gente que quer viver a sua vida em paz, assim. A gente sabe, né, que a imensa maioria das pessoas, que vive nessas comunidades, favelas, assim, são gente bacana, que quer viver a sua vida em paz. Quer trabalhar, quer prosperar, quer melhorar a sua condição. Quer que os filhos quer viver, quer que seus filhos vão à escola com segurança. Entende? Assim, e eu fico imaginando, assim, eu, graças a Deus, assim, não tenho isso próximo a mim e tal, mas assim, é possível imaginar a situação dessas pessoas, né? Meu Deus do céu. Então, assim, o Marinho falou aqui na questão do lugar de fala e tal. Vale lembrar para o nosso público até entender que, em tese, é claro que no último sentido é esse da reserva de mercado, mas assim, você fala como um carioca e assim, o lugar de fala de um carioca que não é o carioca que é vitimado por esse tipo de coisa. Então, quer dizer, é um ponto da discussão que também está na equação. Então, o seu lugar de fala é válido tanto quanto o outro. O meu, por exemplo, de um paulistano que tá vendo a coisa pela televisão, né? Mas que aqui viveu. Eu imagino assim, Marinho, Marcela deve lembrar, eu não sei se o Marinho estava aqui, naquela época que aqui em São Paulo o PCC fez aquele terror. Lembro, lógico, na gestão do Alckmin, né? A gente viveu isso aqui por alguns dias. Que as pessoas não podiam sair à noite, lembra? Desespero. Foi. Eu trabalhava aqui perto da Avenida Paulista e a gente saía mais cedo para ir para casa do trabalho. Não, e os principais alvos eram as viaturas, os batalhões, então você tinha medo de ficar perto da polícia, porque era um alvo, né? Então você imagina, assim, a gente viveu isso aqui alguns dias, em que o crime organizado falou assim, agora é com a gente aqui, e foi um terror. Terror. Você imagina você viver desse jeito 24 horas por dia, anos,
décadas vivendo desse jeito. Você nasce assim, você cresce com esse negócio, e aí tem esse negócio, porque assim... Você tá aprisionado em liberdade, né? Bom, assim, é um negócio horrível, né? E a gente precisava ter um horizonte disso, precisava ver alguém, um governo, sei lá... Disposição política, né? Disposição política. Tem que ter um verdadeiro pacto nacional, concertando as forças policiais, tem que ter disposição política. O Rio de Janeiro foi o laboratório diante também da barbárie de uma recente intervenção militar durante o governo Temer. Acho que todo mundo lembra. Eu lembro, quando morando ali na Zona Sul, você ia dar uma corrida na praia do Leblon para Ipanema, ida e volta, e tinha tanques e carros militares ali, enfim, tentando fazer a contenção daquela situação tão difícil, né? Agora, Rio de Janeiro, purgatório da beleza e do caos, né? Acho que isso é uma bela descrição do meu Rio de Janeiro. Se a gente olhar, a gente está diante de um Estado bagunçado e de um crime organizadíssimo, com conexões promíscuas e no altíssimo escalão dentro dessa estrutura de Estado há vários anos, corrompendo. É o berço, enfim, de grandes estatais, né, que ainda seguem lá e tem o maior número das suas operações acontecendo lá. O berço das Forças Armadas? Das Forças Armadas. Do funcionalismo público tem mais lá do que Brasília, por incrível que pareça. Então, repartições públicas por todo lado. E nada contra o funcionalismo público, só estou dizendo que isso, por consequência, quer dizer que, enfim, imagina os compromissos que o Estado fluminense tem para com esses funcionários e os recursos não são infinitos, né, Paulo? Vamos... Então, uma situação difícil.